Olá, eu sou o Fernando Sembranelli, do Health Nova Hub, e a gente está aqui com mais um High Hub ao vivo. O tema de hoje é o coronavírus, o impacto corporativo, updates, perguntas e respostas. Realmente é um webinar que a gente não gostaria de estar fazendo, mas é um fato, está acontecendo, a gente tem que estar preparado para enfrentá-lo, tanto do ponto de vista individual, quanto do ponto de vista coletivo, corporativo, né? Hoje a gente tem visto uma preocupação muito importante das corporações em relação ao impacto do coronavírus. A gente tem hoje na nossa audiência a Jacimar, quer dizer, profissionais de saúde preocupados com o impacto que isso vai ter para o profissional de saúde, e esse impacto é real, foi visto na China, que realmente os profissionais de saúde foram diretamente afetados. Então, acho que a gente está aqui com um time, né, doutora Rebeca Saad, infectologista, Carlos Camargo, né, profissional de telemedicina, Paulo do Bem, trabalha com gestão de saúde populacional, Igor Emanuel, psiquiatra, que trabalha com finanças pessoais, porque realmente a gente entende que nesse momento é fundamental um time multidisciplinar para que a gente consiga ter uma reflexão razoável e poder entender quais são as medidas de fato que a gente pode sair tomar. Se é para sair comprando papel higiênico, comprando luva, quer dizer, realmente nos WhatsApps da família e dos grupos, realmente está um clima, no mínimo, tenso, né? E realmente eu acho que esse processo de informação é fundamental. Então, a minha primeira pergunta, quem está falando para a Rebeca, como é que você está vendo esse cenário do último mês? Fernando, mudou bastante. A gente conversou há um mês, a gente já falava que sim, haveria uma disseminação mundial por questões de globalização. Hoje se viaja muito mais do que há alguns anos. As empresas são muitas vezes multinacionais, seus funcionários vão e voltam, né? Perfeito. Então é isso que foi exatamente o que a gente falou que aconteceu, que na verdade nós não inventamos nada, né? Uma questão meio óbvia, lendo a respeito, a gente saberia que isso aconteceria. Só que aconteceu numa velocidade que causa estranheza em alguns países, né? A Itália está sofrendo muito, né? A Itália está, além de ter muitos casos, quase 13 mil casos confirmados, no começo da semana passada eram 300. Nossa! Né? Eles têm uma mortalidade mais alta, que passa de 7%. Está ali entre 7% e 7,5%. E vamos mostrar por quê, provavelmente porque é uma população mais idosa, é um sistema de saúde que não tem tanto preparo. Então, a gente precisa ter um pouco de cautela para analisar dados atuais, né? Porque é muito rápido, a gente vai precisar fazer um estudo, olhar o retrovisor, como a gente falou da outra vez. Para vocês terem uma ideia, a minha irmã mora na Dinamarca e acabou de me avisar que o governo fechou tudo também. Porque eles Sério? um caso, ela acabou de me falar, eles tinham um caso na semana passada e agora tem 600. Que isso? Exatamente. E aí é um país pequeno, né? Uma população pequena, então o governo optou por fechar bares, restaurantes, teatros, cinemas e não permitir aglomerações acima de 100 pessoas. Essa é a orientação de hoje. Ainda não está nada divulgado, porque eu não achei, fui olhar aqui depois que ela me falou. Sério? E ela realmente está proibida de ficar com os filhos, né, 2 crianças. Então, assim, o que a gente fala sobre isso? Os estudos estão mostrando, e essa semana até o New York Times, hoje ou ontem, publicou alguma coisa, que a gente, quando age precocemente, ou seja, tirando os grupos de risco, mantendo quarentena de contactantes de casos suspeitos, a gente consegue diminuir gravidade e mortalidade da doença lá na frente, né? E até mesmo a progressão dessa doença. Então, os últimos estudos têm mostrado isso. Inicialmente, a gente achava que poderia ser excesso de zelo, atrapalha a economia, né? Atrapalha o andamento do país, mas os estudos estão mostrando que a gente precisa agir antes, porque o sistema de saúde não vai aguentar se a gente não agir com cautela. Provavelmente o Ministério da Saúde vem com alguma novidade amanhã, a gente precisa esperar. Impressionante. Doutor Bruno Scarpellini, infectologista, seja muito bem-vindo aí a nossa iHub ao vivo. E Rebeca, como é que você... Interessantíssimo, quer dizer, então, a gente realmente está vendo uma transmissibilidade muito rápida, né? Então... Sim.
Rápida sim, rápida sim. É lógico que quando a gente compara com outras patologias, como a gripe aviária, ebola, sarampo, né? O próprio coronavírus em outro momento, a transmissibilidade não é assim, não é aquele rastilho de pólvora, mas realmente está assustando sim, porque por conta da globalização, todo mundo vai e volta, as pessoas visitam 2, 3, 4 países diferentes da Europa na mesma semana, né? O continente é pequeno, então a chance de disseminação, e o que a gente está vendo é realmente que está se espalhando com uma velocidade um pouco maior. E aí é o que eu te falo, pandemia, tudo que é muito novo, quer dizer, o OMS até atrasou um pouquinho para dizer que era uma pandemia, né? Ela segurou até o último Segurou até momento, o né? final, eu não sei por que motivo, porque na verdade eu tinha que ter falado isso desde semana passada ou retrasada, pelo menos, né? É porque não tem um critério muito fechado sobre pandemia, né? O que se fala é que tem que ter 3 coisas, né? Um vírus de transmissão que pode causar doença e morte, transmissão sustentada nos países de pessoa a pessoa, e aí não ligado a viagens, e evidência de contágio caso a caso no mundo todo. A gente já está com mais de 120 países, né? Então já é uma pandemia há algum tempo, não é de agora. E assim, posso Claro, interromper um claro, por pouquinho? favor. Claro. Eu vou deixar a Rebeca, já que ela é infecto, também falar da parte clínica e eu vou falar da parte epidemiológica, tá, Sembranelli? Acho que desde o começo da epidemia em janeiro, o que mais me preocupava são alguns pontos que a Rebeca mencionou, né? Transmissibilidade, né? Você tem um vírus que é facilmente mutável, ele tende a mutar a cada 2 semanas, com um R0 aí, ou seja, quanto que cada pessoa transmite para cada pessoa, em torno de 2 a 3 pessoas, ou seja, uma infecção, uma pessoa pode infectar de 2 a 3 pessoas, né? Uma mortalidade de 2% aí geral, lógico, pode ter um viés de seleção, né? A Itália está puxando para cima, né, Bruno? A Itália Exatamente. já jogou a gente para quase 4 pontos alguma coisinha hoje. Assim, de mortalidade? Porque na Itália você tem uma mortalidade de 7%, né? E assim, você tem, como a Rebeca falou, você tem uma série de vieses, né? Você tem o viés de seleção e de notificação, porque só os casos mais graves vão buscar o sistema de saúde, por buscarem o sistema de saúde são diagnosticados e, por consequência, são notificados. E aí o seu denominador da fração, ele acaba ficando reduzido. Se a gente tivesse acesso e teste para toda a população do mundo, talvez a gente tivesse uma mortalidade mais baixa, porque o denominador ia aumentar e aí a fração iria diminuir. 2% eu não consigo considerar baixo, tá? Se a gente reclama quando a bolsa de valores cai 2%, a gente não pode achar uma mortalidade baixa de 2%, tá? 2% é muito semelhante ao que a gripe espanhola matou, que foi em torno de 2,5% da população mundial. Caramba! Muito. Lógico que 100 anos se passaram, você teve uma série de evoluções de saúde, uma série de evoluções, enfim, de tudo que ela estava falando, mas, por exemplo, o H1N1 matou em torno de 0,25%, tá, mundialmente. Lógico, de novo, a gente tem um viés aqui de notificação. Quando você chega na faixa etária de 60 anos para cima, você tem mortalidade de 15%, é mortalidade igual a de sepsis. Isso é muito alto. Isso é muito alto. Então, assim, talvez... É aquilo, a grande mídia não fala, mas realmente é um negócio... Na verdade, né, Bruno, a gente está vendo realmente que a mortalidade passou de 80 anos, a mortalidade está batendo 15%, e aí vem a importância da gente entender os fatores de risco, critérios de internação precoce desses casos, de atendimento rápido e adequado. Eu não sei vocês, mas eu estou tendo alguns problemas, né? Tem convênio que está negando internação de paciente porque ele é jovem. Ele é jovem, mas ele acabou de voltar da Europa, está tossindo, com febre, tem dispneia e ele é asmático. Como é que eu deixo um paciente desse na rua, entendeu? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Além das faixas etárias, os fatores de risco, né? E os critérios de internação. Eu acho que tirar esse paciente do contato com o restante, né? Perdão, Rebeca. Eu acho que tem uma outra coisa, Sembranelli, que eu acho que, e Rebeca e outros aqui que estão presentes no seminário, eu acho que é extremamente importante destacar que esse aumento de mortalidade
para pessoas que são portadoras de doenças crônicas e ou idosos, isso é verdade para todo e qualquer vírus respiratório, para influenza, para RSV. Tá? Recentemente eu publiquei uma revisão sistemática na América Latina em adultos sobre isso. E eu acho que vale a gente aproveitar essa oportunidade que eu acho que a gente perdeu na H1N1, não só para a gente amplificar o sistema de vigilância epidemiológica de vírus respiratórios como um todo, mas também para aumentar esse cuidado, não só um cuidado preventivo, que depende do comportamento humano, mas também essa importância do cuidado redobrado. Você pensar em nações que têm diabetes, hipertensão, ou que são nações extremamente doentes, vou dar um exemplo, Estados Unidos, cara, a mortalidade lá, teoricamente, vai ser muito alta, que é o que está acontecendo na Itália. Você tem muito idoso na Itália. Exatamente, doença cardiovascular, né? O curioso agora é que o percentual maior de gravidade, quem morre mais é quem tem doença cardiovascular, até mais que doença respiratória. É mesmo? A última publicação dá mais ou menos 10,5%, 11% com doença cardiovascular, 6, pouquinho com doença respiratória. Mas, Bruno, é importantíssimo. A gente tinha que ter, na verdade, para promover saúde realmente, não é discutir as tragédias já acontecendo, né? É pensar em promoção de saúde antes, né? É tirar esse paciente da hipertensão descompensada, da doença cardiovascular. Isso seria o mundo dos sonhos, realmente, né? Para a gente evitar problemas maiores, ou com vírus, ou com sepse bacteriana, com qualquer coisa que seja, né? Eu acho que é importante também, Rebeca, acho que você tocou num ponto fundamental que transcende a infectologia e transcende epidemia, que é a gestão de saúde, né? Principalmente a gestão de saúde corporativa, gestão populacional. É você entender quem é a sua população, faixa etária, estratificação de risco, entender sim que uma doença que é extremamente transmissível com 1 a 2 metros de distância, talvez seja interessante você ter uma conduta um pouco mais agressiva, e aqui eu faço um disclaimer, meu treinamento de epidemiologia é americano, então eu tenho uma tendência a ser mais intenso nas minhas condutas, de a gente deixar a pessoa que está doente em casa. Quando você trabalha numa multinacional e trabalha com estrangeiros, o americano tem por hábito, quando ele está com gripe, ele ficar em casa trabalhando home office. A gente erra feio, né, Bruno, com isso. O que a gente vê na área da saúde? O técnico de enfermagem resfriado na UTI, o enfermeiro espirrando no seu setor de oncologia, quando você não tem uma medicina do trabalho muito forte, com isso muito bem desenhado. A gente erra muito feio no Brasil em relação a isso, né? Concordo com você. Eu acho que cada vez mais tem que tirar o sintomático respiratório, porque a gente não faz diagnóstico de vírus, né? Agora a gente está numa pandemia, mas quando não está, convênio, por exemplo, não cobre o painel viral que me dá ali os 21 vírus ou os 18 vírus, qualquer que seja o painel. Eu não sei se eu tenho um rinovírus, um adenovírus, um metapneu, um parainfluenza, porque eu não faço diagnóstico, né? E o funcionário, a pessoa, continua no ambiente de trabalho transmitindo. Eu vou dar 2 exemplos aqui de como eu acho isso perigoso. Hoje eu desci para fazer academia e com uma pessoa que eu sei que é comissária de bordo, faz voos internacionais. Eu te confesso que eu não fiquei preocupado, tá? Mas assim, eu vi que as outras pessoas que estavam na academia, que é uma academia pequena de prédio, estavam incomodadas, tá? Ontem tem um relato de uma colega da minha filha que estuda em um outro colégio, que ela foi convidada a se retirar da sala e ir para casa porque tinha vindo de Portugal e estava com uma coriza simples, que é um simples sistema de rinite alérgica. Então, acho até, Rebeca e Sembra, que isso aqui transcende o ambiente corporativo. Tem a ver com a com saúde populacional. Um pouco antes de começar as aulas da minha filha, como eu já vinha acompanhando a epidemia, eu passei 2 semanas ligando para o colégio todos os dias, fazendo com que o colégio liberasse uma circular, inclusive redigi o texto da circular, para que as pessoas ficassem em quarentena profilática. Naquela época, estava muito focado na China, mas já existiam os casos na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos, França, né? na França, na Itália.
Então, assim, eu até mencionei isso para eles e o que me ajudou foi o Porto aí de São Paulo liberar uma carta semelhante, né? Aqui na região onde minha filha estuda, tem muitos orientais. Então, assim, uma coleguinha dela de turma que é oriental tinha ido passar férias na China. E, assim, outra coisa que me preocupa do ponto de vista de saúde pública, tivemos o Carnaval. Vou dar um exemplo aqui do Rio. Tinha 100 mil pessoas descendo de cruzeiros a 2 quilômetros de um bloco de 1,5 milhão de pessoas. Ai, gente, não me fala em cruzeiro, que cruzeiro já me arrepia, independente de coronavírus. Independente de qual doença, matematicamente, epidemiologicamente, tem tudo para dar errado, entendeu? Tudo, tudo. Eu falo que nem se eu ganhar eu vou, mas tudo bem. E eu gostaria agora de passar a bola para o Paulo do Bem, né, que é da Health Map, trabalha com saúde populacional, mapeia riscos crônicos, né? E uma das provocações fala assim, cara, isso aí é um risco vou jogando a bola, olhando para as empresas, né, para as grandes empresas do país, quer dizer, todo mundo tem site no Brasil inteiro. Você vê um risco real de empresa parar, né? Tem empresa que está totalmente no home office e aí assim, não é só exatamente o que vocês falaram, não é só a empresa, é isso que agora a Avenues parou completamente, quer dizer, eu acho que realmente assim, Paulo, o que você está vendo assim, né? Que provocações que, né, se apresenta, que provocações que isso está te trazendo aí e orientações para os clientes? O seu áudio está baixo. Não, melhorou. Obrigado pelo convite. Estou aqui ouvindo um pouco e, na verdade, eu tenho feito algumas reflexões, né? Minha formação médica é patologia clínica e sempre trabalhei com essa questão de risco, né? De pensar em risco. E isso que está acontecendo com o coronavírus, eu acho que tem realmente uma nova virose, vamos pensar assim, né? Provavelmente uma mutação que tem essa capacidade de dispersão, mas eu acho que nós estamos vivendo um mundo digital. Eu tenho a seguinte leitura: a gente está perdendo um pouco da razão das coisas. Eu acho que existe um certo exagero e talvez lá na frente nós vamos descobrir, mais que isso aconteça, que talvez morreram mais pessoas por causa da retração da economia e de várias outras coisas do que a própria doença. Claro que eu defendo que a gestão de risco, tanto de doença crônica quanto doença aguda, tem que ser algo inerente no raciocínio de qualquer gestor de saúde, de qualquer gestor de saúde corporativa, ou de saúde pública, ou saúde coletiva. Agora, o que se tem observado é que, ao mesmo tempo que se discute, muitas decisões um pouco irracionais estão sendo tomadas e as racionais, muitas vezes, não são levadas tanto em consideração. Se a gente eu vivenciei na época do H1N1, se a gente for lembrar, existiu uma corrida quase armamentista para a aquisição de medicamentos e depois provou que esse medicamento nem tão eficaz era assim, né? Se a gente parar para pensar, é outra virose que, infelizmente, a gente ainda, do ponto de vista de tratamento, a gente ajoelha em relação a um tratamento dessa doença. A gente tem, até então, nada comprovado que reduza. Então, o que tem é prevenção, e prevenção primária e prevenção secundária, né? Vamos pensar assim, detectar o mais precocemente um caso que está complicado e tentar intervir. Eu acho que a gente vai ter que... Eu estive participando de um seminário ontem, a discussão, inclusive, do uso da telemedicina, para poder ajudar, né, usar as novas tecnologias aí para poder, inclusive, monitorar as pessoas e transmitir um pouco mais de segurança. E relembrando o que foi falado pelos colegas, um ponto é gestão de risco e educação em saúde, né? A gente foi ver que lá na questão do H1N1, a medida mais eficaz de todas foi lavar as mãos, né? Se a gente parar para infecção hospitalar, a medida mais eficaz que nós temos é lavar as mãos. Outras são importantes, mas então, se a gente parar para pensar, acho que a gente tem que transmitir ao mesmo tempo a preocupação, se preparar para um cenário adverso, mas ao mesmo tempo mostrar que talvez algumas coisas que estão sendo veiculadas estão gerando mais pânico do que solução. Mas você sabe que eu também tinha essa visão, até começar a ler esses trabalhos mais recentes que estão mostrando que intervenção precoce diminui mortalidade e até impacto financeiro da doença um pouco mais para frente.
Então, é assim, é tipo aquela máxima de dar um passo atrás para dar vários à frente, é mais ou menos isso. Como eu falei, é tudo muito dinâmico, né? Então, a gente fica olhando muito o retrovisor. Então, eu acho que estudos vão sair aí para nos mostrar, mas até umas 2 semanas atrás, eu também achava que realmente eu estou começando a achar que a gente precisa tomar alguns cuidados realmente com contactantes de casos suspeitos, mesmo que assintomáticos. Eu estou bem curiosa para saber o que o Ministério vai falar a partir de amanhã. Parece que tem alguma coisa saindo aí de orientação amanhã, mas eu acho que eles vão seguir para essa linha, sim, de orientar quarentena para algumas pessoas, trabalho à distância. Vamos ver. Sim, eu acho que algumas medidas vão ser sugeridas até para poder tentar conter essa dispersão, né? Agora, voltando ao que foi dito, até então, os números mostram, por exemplo, alta letalidade em população idosa. Então, vamos imaginar uma organização que tenha muito idoso, realmente, essa vai ter que se preocupar mais do que uma organização, por exemplo, que tem, ao contrário do H1N1, que tinha, por exemplo, gestante, né? Tinha não tá. Então, assim, eu acho que tentar mostrar às pessoas aonde está realmente o risco, e precaver mais ainda nessas subpopulações de maior risco, eu acho que sim. Eu acho que uma coisa que eu queria trazer também para a gente debater é que o que está acontecendo na China? Percebe que vocês têm essa questão de um declínio? Será que é por causa das medidas drásticas que eles adotaram? Ou seria o próprio ciclo da doença já passando por lá, né? Acho que é um ponto interessante para a gente debater também. Então, eu vi alguns dados onde mostra que entre a mudança da inclinação da curva no início da epidemia até o final da epidemia, mostrando convalescência, ou seja, recuperação dos casos, como aconteceu na China, demora em torno de 4 a 8 semanas. Eu acho que as medidas que eles tomaram foram extremamente interessantes, tá? Como eu falei bem no começo, eu tenho um treinamento mais americano, então eu tenho uma medida mais intensa. Eu acho que sim, que apesar do impacto econômico, né, eu acho que as medidas têm que ser de contenção, tá? Ainda mais em algo que é extremamente transmissível, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Para mim, o carnaval tinha que ter sido cancelado, por exemplo. Entendi. O carnaval ainda tinha alguma dúvida, mas assim, não sei se o carnaval em si teve tanto impacto, foi depois do carnaval que a coisa realmente veio o primeiro caso, mas tudo, os casos iniciais muito ligados a quem foi passear na Europa, né? Quem foi muito ligado a isso, e aí a disseminação veio, né? Já são 50 e poucos casos, 52 agora no último momento que eu olhei, 52 casos confirmados, mais de 900 aí em investigação, né? Mas sim, eu acho que são duas formas de olhar. Eu acho que é importante a gente entender que já tem gente estudando isso, né? Qual é o melhor caminho? Então, acho que vale a gente olhar mesmo. Qual é o melhor caminho nesse caso? Coronavírus. Quem agiu primeiro? Quem foi mais, até considerado agindo em excesso no início? Talvez colha frutos mais tranquilos depois, né? A Itália está penando. A Itália vai ter perto de 1 trilhão de prejuízo, bilhões de prejuízo, né? O governo já fala em investir para diminuir o prejuízo, 2 trilhões para tentar diminuir. A Itália vive de turismo, você imagina o país fechado, sei lá quanto tempo ele vai ficar fechado, né? Mas, Rebeca, aonde que a Itália poderia ter feito melhor? Na contenção inicial do vírus? Olha, Sembranelli, a impressão que dá de quem está fora, não tem muitos dados, é que inicialmente houve falha na verdade, na identificação de possíveis casos e na contenção dentro dos hospitais. Indicar o isolamento, indicar a quarentena em casa. À primeira vista, o que é divulgado é isso, mas muito por cima. Não sei, Bruno, se você leu alguma coisa a mais. Eu li isso, que houve falha na identificação e na contenção, na contenção adequada, tanto dentro do ambiente hospitalar, como orientação de quarentena. Ou seja, a gente tem bastante profissional de saúde nos assistindo, bastante empresários do setor de saúde, quer dizer, entender que essas medidas iniciais vão fazer muita diferença, né? Pelo menos é o que a gente tem visto. Bruno, desculpa. Não, eu acho assim, eu concordo com a Rebeca, eu acho que é importante
até você fazer uma triagem precoce, ou até uma triagem que eu chamo uma triagem preventiva, tá? Lembrando daqueles 3 braços da medicina preventiva, você tem a prevenção da doença, o diagnóstico e o tratamento, que seria a prevenção secundária, e o tratamento das complicações, que é a prevenção terciária. Eu acho que aqui a gente tem que focar em algo entre o primário e o secundário, ou seja, o paciente viajou, ok, você fica em casa, voltou um executivo, viajou para a Itália, para Roma, num congresso, ou para um evento da empresa. Ele volta para casa, volta direto para casa, já volta usando máscara. Eu acho que vai ser a nova orientação, Bruno. Eu estou aguardando ansiosamente a palavra do Ministério a partir de amanhã, mas eu acho que eles vão, não sei se para todos os casos, mas eles vão tender aí a caminhar para esse lado, sim, porque estão vendo que a coisa está crescendo, né? Perfeito. Eu queria agora fazer uma provocação para o Dr. Carlos Camargo, de como, né, assim, a gente está num cenário em que a necessidade da telemedicina é iminente, né, isso tem sido repetido por diversos profissionais, executivos, quer dizer, acho que a gente nunca teve uma situação em que a necessidade ficou tão clara. Se a gente consegue, se esse ano a gente vai ter um avanço não só no debate, mas na legislação, quer dizer, como é que realmente, né, não tem sentido uma pessoa contaminada não poder, né, fazer uma teleconsulta, por exemplo, quer dizer. Na verdade, eu acredito que hoje nós chegamos a uma definição melhor do que a telemedicina pode fazer com tudo que vocês estão falando aí, que o Bruno falou, e que a melhor é a prevenção. Eu acredito que essa prevenção que tem sido feita hoje por televisão, por comunicação de mídia, ainda é muito pouco. O povo brasileiro, ele é um povo que ele se sente bem, ele quer procurar, ele quer conversar com o médico para saber se ele realmente tem alguma coisa, se ele está diante de uma doença ou não. Então, eu acho que a telemedicina vai abrir portas para que ele, dentro da casa dele, não só ele possa identificar, conversar com o médico para receber uma orientação, que isso não é proibido pelo Conselho Federal de Medicina, ele também possa ser monitorado diariamente para saber da evolução dos seus sintomas. Então, eu creio que nós chegamos no momento que, apesar de ainda nós temos uma certa indecisão do nosso Conselho Federal de Medicina, mas essas atitudes todas que nós estamos precisando agora, diante dessa crise, dessa epidemia, dessa pandemia, o que nós já temos hoje de lei já é o suficiente para que a gente possa agir e ajudar nessa conduta hoje. Perfeito. Eu acho que vai fortalecer, sim, a ideia da telemedicina com responsabilidade. A legislação precisa ser clara em relação a algumas coisas, mas é fundamental, por exemplo, no caso, né, nessa situação que a gente está vivendo no mundo, não tenho dúvida. Olha, nós estamos, o Bruno está a par aí, nós estamos na semana que vem colocando para o público geral uma análise de sintoma de uma certa forma exclusiva para coronavírus, e oferecendo depois orientação médica. Então, nós teremos, a partir da semana que vem, vários médicos já estão incluídos nesse trabalho, para que a gente possa começar a fazer essa orientação e, posteriormente, até o acompanhamento dessas pessoas em casa, para evitar que ela possa ter que sair a um hospital, por exemplo, ou em algum local em busca de um médico. Sim, sim. Ô, Bruno, você podia falar do trabalho, do protocolo que você está fazendo lá? Então, essa demanda surgiu quase que... Bruno, a gente não está conseguindo te ver, a câmera acho que está um pouco alta. Perfeito, Perdão. melhorou. Essa demanda surgiu de uma maneira muito interessante com colegas médicos, né, para a gente montar um protocolo de coronavírus com o objetivo de triagem, com o objetivo da população, né? População em geral e população médica. Eu acho que ainda existe muitas dúvidas sobre o que fazer, como fazer. Por exemplo, a OMS recomenda uma coisa, às vezes o Ministério da Saúde recomenda outra, às vezes o CDC, que tem uma tocada mais agressiva, recomenda uma outra coisa. Você tem a blacklist lá de viagens do CDC, enfim.
E aí a gente criou um fluxograma para definir tenho ou não tenho sintoma de coronavírus, ou seja, me encaixo como um caso suspeito. E aí sou um paciente com síndrome da angústia síndrome respiratória da angústia grave, SRAG, ou não sou, ou seja, tenho gravidade ou não tenho. E aí, obviamente, inicialmente está montada para coronavírus, né, como solução, mas eu quero amplificar isso para todos os vírus respiratórios, porque eu acho que é uma oportunidade única que a gente tem, não só de educação populacional em relação à etiqueta, de higiene, etc. Minha filha, por exemplo, já sabe de qual o que precisa fazer, mas também de a gente criar uma rede de vigilância epidemiológica e de triagem mais efetiva para as doenças respiratórias. Sim, excelente. Eu creio que isso daí vai ser um canal aberto da próxima semana que vai atingir a população de uma forma totalmente ampliada. Porque, inclusive, essa primeira avaliação feita com inteligência artificial, que o Bruno está participando da montagem, ela é totalmente gratuita. Então, na verdade, inicialmente, a gente quer realmente levar essa consideração para que as pessoas saibam mais e entendam mais da gravidade e o que elas devem fazer para que não se transmitam e nem sejam infectadas. Perfeito. Muito bom. Eu gostaria de reiterar para quem está nos assistindo, temos uma plateia excelente, uma audiência, desculpa, para mandar suas perguntas. A Jacimara, né, ela é enfermeira e ela coloca que ela trabalha em um hospital renomado em São Paulo e a preocupação dela, ela sente que esse grande hospital, que é uma referência, não está bem preparado para atender adequadamente a população e proteger os profissionais de saúde. Então, ela se preocupa especialmente com a região norte e nordeste. Do ponto de vista populacional, né, realmente de preparo dos serviços de saúde, como é que vocês veem esse desafio? Como o governo, junto com outras entidades, pode ajudar? Porque, pelo que a gente viu, isso vai ser uma etapa fundamental para conter o coronavírus. Quer dizer, não adianta você olhar simplesmente um ou aquele hospital, né? Eu, na verdade, eu sempre falo o seguinte, para a gente conseguir fazer um bom trabalho no hospital, a gente tem que primeiro colocar a bola no chão, ou seja, vamos sentar, vamos conversar com os envolvidos, vamos rever o fluxo do nosso paciente, onde a gente pode orientar ali para que casos sintomáticos respiratórios já coloquem a máscara. É a hora que o paciente está entrando no hospital, né? Você deixar ali álcool gel, deixar máscara cirúrgica para esse paciente sintomático, orientar, treinar muito bem as equipes. Eu adoraria ter sala com pressão negativa em todos os PS para isolamento, mas a gente não tem. Isso é realidade de menos de 3% dos hospitais no Brasil. Então, eu acho que a gente pode sim estabelecer um fluxo de orientação, de atendimento, com todo mundo sendo bem treinado, sem que isso necessariamente implique em grande investimento, em hospitais de luxo. É o que eu sempre falo, dá para a gente pensar de acordo com a nossa realidade. É lógico que se a gente tivesse toda essa estrutura de pressão negativa, vários leitos de isolamento, seria muito melhor, né? Mas a gente tem aí que fazer o bom, né? Entregar o bom, o fluxo bem organizado, todos os profissionais treinados, todo mundo falando a mesma língua, enfermagem, médicos, farmacêuticos, né? Eu acho que a gente assim já assegura um cuidado mais seguro ao paciente e um trabalho mais seguro ao profissional de saúde. Excelente, excelente, Rebeca. Agora eu vou fazer uma pergunta para o Igor, né, profissional psiquiatra que trabalha com finanças pessoais. A gente nunca teve uma semana tão emocionante, né, Igor? Dois circuit breakers, quer dizer, duas vezes que a bolsa parou, internacionalmente um cenário de grande incerteza. E eu acho que tem um ponto que a Rebeca, quer dizer, que todos nós preocupamos, quer dizer, né, você parar um país, uma coisa que eu nunca tinha visto, exceto talvez em momentos de guerra, a economia global que estava ali dançando, de repente para, né? E o urso, né? E o touro virar urso. Então, o que você está vendo aí de oportunidades? Que assim, o que você está refletindo nesse momento?
Então, boa noite a todos, aos colegas, aos participantes. Fernando, então, assim, eu vou começar falando dessa questão do lockdown, né, que é esse fechamento do país. Acho que na medida em que acontece o fechamento de uma nação, né, onde ninguém sai, a gente começa realmente a ver um espraiamento das perspectivas negativas do coronavírus na prática, né? Porque eu diria que existe um tripé. A gente pode colocar o aspecto biológico aí, como que de fato esse vírus está se espalhando, como que ele está impactando do ponto de vista de letalidade, que já foi visto pelos colegas. A gente pode falar o timing, que foi um timing, né, imperfeito ou perfeito, dependendo da perspectiva. E a gente pode falar das perspectivas psicológicas também, que fazem com que a dimensão disso chegue a um outro patamar. Porque, por exemplo, existe um viés psicológico, Fernando, que a gente chama viés da disponibilidade. Como psiquiatra, eu não posso deixar de falar sobre ele. Quando eu tenho uma informação muito disponível, essa informação ela tende a gerar um ressalto muito grande na nossa mente. Então, por exemplo, quando acontece um acidente aéreo ou um ato de terrorismo, aquele ato ele parece muito mais de fato virulento do que o que de fato é. E eu não estou minimizando a letalidade e a capacidade de espalhamento do vírus. Eu apenas estou colocando que existe um fator que potencializa ali em cima daquela base de risco original pela perspectiva psicológica das pessoas, né? Então, o que eu acho que está acontecendo no mercado também é uma amplificação do risco na medida em que você começa a ter muitas notícias a respeito do coronavírus, você fica exposto a esse viés da disponibilidade. Existe uma teoria também interessante, que é a teoria da reflexividade. E normalmente, o que a gente pensa? Que os indicadores econômicos eles vão modificar a ação das pessoas. A teoria da reflexibilidade ela diz que é o contrário em algumas situações. A perspectiva que eu tenho sobre algo faz com que eu haja em cima desse algo, né, como se fosse uma profecia autorrealizável. Então, eu começo a ter uma perspectiva de que as coisas vão estar mal, que vai ter lockdown, que o vírus vai se espalhar, que a letalidade é alta, e aí essa perspectiva de não ter o desenvolvimento de uma vacina, por exemplo, aliada a tudo isso, faz com que eu tenha, de fato, uma piora da situação, porque aí os países começam a ter realmente contenções precoces, que, como foi bem dito, elas são necessárias, mas que causam um impacto econômico aí bastante robusto. E, assim, dito isto, para finalizar, e terminando também sobre perspectiva, o que eu vejo é que os mercados estão em polvorosa, né? Realmente, assim. Eu acho que um termômetro muito forte que eu tenho, a gente tem um grupo de investidores no WhatsApp, que são 150 investidores mais ou menos, e a maior parte deles profissionais da saúde e na grande maioria médicos. E é interessante como alguns acabam realmente, não vou mais investir, eu estou parando de fazer meus aportes, porque eles acreditam que o problema está só começando, e outros, com uma perspectiva mais de longo prazo, estão entendendo que esse é um momento, de fato, o mercado vai retrair, mas que depois talvez tenha um efeito catch-up, né? Que o consumo se retrai por conta do lockdown, do fechamento dos países, a própria cadeia produtiva fica quebrada, e nessa perspectiva você vai ter mais dificuldade no curto prazo com o consumo, tá? Então, o que acontece é que lá na frente esse consumo pode, né, ser reavido, pode haver uma recuperação secundária, claro, se o problema não atingir uma proporção de maior, né? Porque o que a gente tem, no final das contas, é intolerância à incerteza, Fernando, e demais. Assim, a gente não sabe o que vai acontecer, né? E o ser humano ele é avesso à incerteza. Então, nessa perspectiva, os mercados caem. Quando você tem uma incerteza de mercado, às vezes é pior do que uma notícia ruim, né? Você ter a incerteza sobre o que vai vir a acontecer. Mas as perspectivas hoje estão bem deficitárias, eu diria, sobre o mercado, mas para quem tem visão de investidor de longo prazo, talvez seja a hora de adquirir bons ativos a preço de banana. E aí é uma questão também de perspectiva. Eu estou comprando. Eu acho que, do ponto de vista do que o Igor estava mencionando, eu acho que a gente vai precisar rever algo que a globalização trouxe para a gente, que é a concentração de produção em determinadas regiões, por exemplo, na China, né? E como que um lockdown impacta, por exemplo, a cadeia de valor de saúde. Por exemplo, as vacinas de meningite B, elas são fabricadas na Itália, em Siena. Muito provavelmente, isso eu estou falando de um dos fabricantes da vacina de meningite B,
muito provavelmente você vai ter impacto na produção e vai ter impacto na cadeia de suprimentos, né? Esse é o tipo de impacto que eu acho que também precisa ser pensado, ou seja, a gente, como a Rebeca falou, a gente dá um passo para trás em relação a amplificar as medidas de prevenção, mas que talvez depois criem o catch-up que o Igor mencionou, ou seja, por a gente ter se prevenido, a gente sai na frente posteriormente. Aqui do meu lado, assim, acho que a gente tem um time espetacular, mas eu acho que o que falta, né? Eu acho que né, o coronavírus ele demonstra, quer dizer, que o quanto na verdade uma disseminação desse tipo envolve a defesa de um país, né? Envolve, quer dizer, a questão de segurança nacional, e a gente está discutindo a questão da demanda das empresas, mas também o quanto que você consegue, né, a doutora Rebeca, cada um de nós tem que chegar no local para fazer uma reunião, quer dizer, a gente tem que ter habilidade para conseguir chegar, né? E aí essa questão de segurança é um aspecto, eu acho que é um dos aspectos mais desafiadores, né, de uma situação como essa. Segurança que você fala em que sentido, Sembrandelli? Não entendi sua colocação agora. Me explica melhor. No sentido, por exemplo, aqui no Brasil, quando quem aborda isso, o olhar disso é claramente o ministro da Saúde. Nos Estados Unidos, eu li algumas matérias muito interessantes da preocupação da alta cúpula do Exército em relação ao impacto do coronavírus que ia ter na mobilização das forças, né, das tropas, quer dizer, que os navios que estavam na Europa não podiam voltar para os Estados Unidos, quer dizer, que só esse ir e vir, mesmo que eu tenho um produto, né, no caso a gente tem um colega aqui que faz laparoscópio, pô, você tem a demanda, mas você não consegue chegar, entregar no hospital que precisa. Que é uma coisa, assim, que eu acho que a gente voltou para uma era que a infectologia, eu acho que a gente nunca tinha, né? Eu acho que boa parte da população, mesmo da classe médica, não tinha vivenciado talvez com H1N1 em menor grau, mas realmente entender como uma ameaça com um vírus ou uma bactéria podem causar um grande impacto à sociedade, não só um impacto biológico, né? A diferença que eu vejo do H1N1 para cá é que na época a gente não tinha rede social, mídias como tem hoje, né? Então a coisa toma uma dimensão um pouco diferente. O H1N1 teve uma dimensão maior. A gente não sabe onde o coronavírus vai parar, né? Mas hoje tudo é muito disseminado, né? Caiu um palitinho aqui, o mundo inteiro em alguns segundos está sabendo. 2009 era um pouco menos, né? Há 11 anos começava essa questão de mídia social, a gente não tinha o WhatsApp ainda. Então era um pouco diferente, né? Eu acho que a forma com que a gente tratava as questões era um pouco diferente. Mas eu acho que quando a gente fala em decisão focada em Ministério de Saúde, eu acho que o Ministério da Saúde ele está muito bem, ele está indo bem nessa questão, tá desde janeiro fazendo sempre transmissões ao vivo, dando explicações à população, mostrando os próximos passos. Então, eu acho que ele faz um trabalho, sim, de até uma equipe multi ali. Você tem a equipe que é infectologista, tem o Júlio Croda, tem outras especialidades, né? Tem outras carreiras ali, não só os médicos, mas ele está fazendo um trabalho de olhar bem o que acontece. Agora, como eu falei, eu estou sendo até meio repetitiva. Eu acho que vamos mudar a orientação em relação a contactante, comunicante de caso suspeito, mesmo que assintomático. Eu acho que esse vai ser o próximo passo do Ministério. Eu acho que é importante destacar também, contextualizar um pouco, Sembranelli, a diferença do que é saúde, do que é doença, né, para o americano. Saúde é uma questão de segurança nacional e doenças infecciosas é parte de uma ameaça à segurança nacional para o americano. O epidemiologista lá do CDC, o oficial do CDC que trabalha na ponta, ele é considerado um militar de baixa patente, seria o equivalente do bombeiros aqui no Brasil, tá? E com isso, ele passa a ter influência do governo americano e, obviamente, a visão do governo americano é uma visão muito econômica, muito militar. Não estou dizendo que ela não tenha uma visão de saúde pública,
mas transcende a saúde pública, tem a ver com segurança nacional, tem a ver com outros quesitos que talvez não sejam importantes para o Brasil. Então, eu acho que não são sistemas comparáveis, mas eu acho que a gente pode aprender como que essa visão que eles têm pode ser utilizada, aqui no Brasil, no que concerne a saúde pública. Ou seja, a gente já tem um bom sistema de epidemiologia e de vigilância epidemiológica, mas o que a gente pode aprender um pouquinho deles para amplificar o sistema e amplificar a saúde populacional, por exemplo? Perfeito. Agora, num cenário num cenário Brasil, qual que é a recomendação? A gente já falou algumas coisas, mas a gente já está fechando. Quer dizer, eu acho que eu estou com coronavírus. Que site que eu posso olhar para ver os sintomas? Vou lá no site do Carlos. Como é que é isso, Carlos? Quem quiser responder? Bom, da minha parte, como eu disse, nós vamos estar disponíveis, né? No Brasil, telemedicina? No Brasil, telemedicina é no Médico 24 Horas, Médico 24 HS. Nós teremos lá um local já montado, um site que vai entrar agora na segunda-feira, onde a pessoa vai ser orientada a conversar com o software primeiro e depois, em seguida, ela tem a alternativa de conversar com o médico. Eu falei, a avaliação pelo software é gratuita realmente, mas para falar com o médico não é gratuito, não. Mas claro. Um preço, mas foi feito um preço bem mesmo, assim, disponível para qualquer pessoa de qualquer classe conseguir falar. A intenção nossa, na verdade, já era de fazer alguma coisa para o coronavírus, para que a gente pudesse ajudar a população a ter acesso. Nós temos um Brasil muito grande, uma falta de médico muito grande. Você vê, 30% praticamente das cidades brasileiras não tem médico. E isso é um problema muito sério. Então, nós sabemos que esse coronavírus poderá chegar a esses locais também. Então, nada melhor do que a gente propor uma forma de atalhar essa presença do médico dentro dessas cidades. E a telemedicina na verdade, esse melhor movimento. Eu falo muito uma coisa seguinte, você vai no pronto-socorro hoje, independente do coronavírus, lá você encontra muitas pessoas com outras doenças. E, principalmente, as pessoas idosas, quando vão ao pronto-socorro, muitas vezes elas são contaminadas por outras coisas que elas nem tinham. Elas foram com uma bactéria e saem com duas. Então, eu acho que a telemedicina, de qualquer forma, ela vai trazer benefício independente do coronavírus, porque ela vai trazer um formato diferente de aproximação do médico ao paciente e de uma forma mais tranquila. Então, eu acredito que o governo, inclusive, deveria investir nisso, porque nós estamos falando aqui, você falou que tem pessoas que têm plano de saúde, nós só temos 40, 50 milhões de pessoas que têm plano de saúde, 150 milhões não têm. Então, essas pessoas que vão sofrer mais, que são as pessoas que realmente são mais doentes, são 16 milhões de pessoas idosas no Brasil, e a maioria dessas pessoas idosas são pessoas que às vezes se alimentam mal, tratam mal, têm diabetes compensada, hipertensão descompensada, insuficiência cardíaca e outras doenças que vão ser mais predisponentes a esse vírus do que aqueles que estão tratados equilibrados. Perfeito. E Rebeca e Bruno, e no ambiente hospitalar, qual que são as principais orientações para os trabalhadores? Ambiente hospitalar é o cuidado desde a entrada do paciente, uma triagem adequada, um oferecimento de EPI a ele, né, de máscara, antes dele chegar na recepção, na sua triagem, higiene de mãos, equipe muito bem treinada, leitos de isolamento pré-definidos, fluxo de coleta de exames pré-definidas e todo mundo falando a mesma língua, né? É isso que eu acho que faz a diferença no sistema de saúde, não precisa de muito dinheiro para isso, né? Na época do SARS, Branelli, eu fiz residência num hospital que era referência. E o que a gente notou é que justamente algo que a Rebeca mencionou, que é treinamento, fez muita diferença na abordagem com os pacientes. Obviamente, treinamento e oferecimento de EPI. Né? Obviamente, num hospital dedicado à infectologia ou num hospital de porte AA, você tenha mais EPI, mas a oferta de EPI e treinamento, para mim, são os fatos fundamentais.
Perfeito. E para fechar, no ambiente corporativo, o que vocês recomendam? Paulo, quem quiser. Olha, eu acho que cautela, muita cautela, se puder realmente manter o funcionário que é contactante, mesmo que ele seja assintomático, trabalhando de casa, né? A gente vê isso com a XP agora, né? Que deu o exemplo, que falou, foi a público dizer que estava orientando a todos os seus funcionários, né? Os seus executivos voltando de viagens a trabalhar de casa. Mas isso, a gente ainda não tem nem o respaldo do nosso ministério para fazer isso. Isso é uma indicação meio que a gente está falando aqui, porque a gente está vendo a experiência dos outros países, né? E é por isso que eu estou tão curiosa com os próximos dias do ministério. Para que isso seja no sentido disso ser uma orientação formal do Ministério da Saúde. Sim. Eu acho que, assim, apesar de a gente não ter o Ministério da Saúde como orientação formal, eu acho que, assim, na dúvida pro réu, você tem Sempre. dúvida sobre o seu estado, comunica o seu chefe, comunica a medicina do trabalho, comunica o seu médico. Se você acha que tem critérios de gravidade, veja se seu médico que faz a gestão da sua saúde pode vir na sua casa. Veja se você pode realizar o teste de diagnóstico de COVID no ambiente domiciliar e de outros painel respiratório que a Rebeca mencionou no ambiente domiciliar, até que você tenha uma definição. A definição é tem ou não tem uma doença infecto-contagiosa e, a partir daí, posso ou não voltar para o ambiente de trabalho. Acho que, como dizia aquela música antiga, né? Precaução e canja de galinha não faz mal a ninguém. Então, acho que o caminho seria esse, na minha visão, Sabrina. Diverso. Bom, muito obrigado a todos os palestrantes. Tem alguma pergunta final de todos que estão assistindo? A gente agradece individualmente a cada um de vocês. Paulo, paciente com doenças crônicas, que tem um monte aí que você faz a monitoração do risco. Nesse momento, alguma questão adicional? Quer dizer, tem alguma comunicação? As empresas estão... O que você tem... As empresas estão preparadas para mais esse desafio? Seu áudio está um pouquinho baixo. Não, continua. Está um pouquinho baixo mesmo. Melhorou. Uma lição aprendida desde a época do H1 é que a integração de informação de diferentes atores, por exemplo, sistema público com saúde suplementar, as operadoras de plano de saúde com a saúde ocupacional das empresas, essa comunicação rápida e esse incremento na vigilância de sintomas, sinais de sintomas, principalmente populações de risco, realmente trazem efeito positivo, né? Se você tem uma população de diabéticos sendo monitorada por uma operadora ou por uma empresa, cabe atenção redobrada nessa população de diabetes, portadores de doença respiratória, cardiovascular e idosos. Eu acho que ter atenção a essa variável nova que aumenta muito o risco, né? Então, eu acho que os protocolos de monitoramento dessas subpopulações precisam ser revistos. Muito bom, muito bom. Obrigado a todos por essa contribuição. Acho que realmente uma discussão ao vivo extremamente importante. Bruno, suas considerações finais, mensagem. Deixa eu ver só. O seu áudio tá travado. Eu comecei. Eu escrevi. Ontem eu li a coluna do Nizam, né, e fiquei extremamente tocado, né? Ao mesmo tempo, respondi as mesmas perguntas na última semana. Então, hoje eu resolvi escrever um texto no LinkedIn onde eu falo que juntos chegaremos lá. Uhum. Eu acho que utilizando aquele slogan de 89, né? Do Guilherme Afif, né? Do Guilherme Afif, não é? Eu acho assim que, nesse momento, acho que a gente precisa se unir como comunidade para um bem maior. Então, não se cumprimentar. Na época do H1N1 se falou, eu sou católico, na missa a gente não dava paz de Cristo. Paz de Cristo,
Ou seja, Já tiraram, né? Já tiraram aqui também. Precisa ter esse senso de comunidade que eu acho que o japonês, por exemplo, ensina para a gente em cada evento de massa ou cada problema que ele sofre. Então, acho que, independente de quem está certo ou quem está errado, é efetivo lavar as mãos. Então, vamos lavar as mãos, não vamos nos cumprimentar, ou seja, ter esse senso de comunidade para que a gente alcance um bem maior através da prevenção. Isso vale também, por exemplo, para a imunização. Perfeito. Carlos? Eu acho muito importante tudo isso que foi discutido. Eu acho que nós estamos no caminho certo. Foi uma discussão de alto nível. Apenas me preocupou porque eu tenho 64 anos, então eu tenho que me cuidar mais, não vou sair mais de casa. Fica com os cachorros aí. Mas eu agradeço a todos. Eu acabei aprendendo muita coisa hoje também. E acho que a gente deve repetir esse tipo de assunto, de discussão, e levar para a população realmente entender mais próxima do que está acontecendo. E eu tenho certeza que eles também estão com muitas dúvidas e a mídia também faz muita força negativa em cima disso. Nós temos que levar coisa construtiva para realmente prevenir a doença. Concordo. Paulo? Agradecer a participação, foi um debate muito interessante, acho que contribuiu com todos que estão participando, e fica aí essa mensagem realmente, repetindo um pouco, de trabalho integrado entre os diferentes atores, aí, na busca de tentar passar por esse desafio aí, que sempre vai, infelizmente, fazer parte da nossa humanidade, né? Nós estamos expostos às epidemias desde a origem do homem. Perfeito. Doutora Rebeca? É exatamente isso. Eu costumo usar muito esse termo porque eu trabalho com hospitais de perfis muito diferentes por ter consultoria, né? Então, com mais dinheiro ou com menos dinheiro, é botar a bola no chão, é ouvir a equipe multiprofissional, é desenhar um fluxo seguro, isso para dentro do hospital. Em termos de saúde pública, de forma geral, é a gente entender o que já foi bom em outros países, o que já foi ruim em outros países, e não tentar repetir os mesmos erros, né? Tentar buscar acertar como os outros acertaram. Então, esse estudo que saiu, esses últimos estudos, mostrando que, às vezes, é melhor pecar por excesso no início do que depois correr atrás de uma mortalidade alta, de sistema de saúde abarrotado de pacientes sem conseguir atender. Então, eu acho que o Brasil vai ter que escolher o caminho Fazer agora. uma escolha, né? Importante. Doutor Igor? Queria agradecer o convite do Fernando e as informações partilhadas pelos colegas. Aprendi bastante hoje. Certamente aprendi muito mais do que pude expor. E como mensagem realmente essa questão da temperança, né? A gente realmente olhar para onde estamos indo e fazer isso com uma curadoria de informações. Acho que o médico, cada vez mais, ele é um curador de informações. E com tanto overflow, informações diversas encontradas, a gente às vezes não sabe para onde está indo, a população. E o médico tem que se apropriar dessa seleção dos melhores conhecimentos, das melhores evidências, passar isso de forma intuitiva, inteligível para o paciente, de forma que ele possa realmente tomar as melhores decisões, né? E como investidor é essa mesma coisa, tentar fazer a curadoria dessas boas informações e, se não sabe o que é para fazer, simplesmente aguardar a incerteza para diminuir essa versão, a incerteza, e até lá meditar para aguentar, né, a volatilidade do mercado e da saúde como um todo. Perfeito. Bom, e da minha parte eu tenho muito a agradecer a todos vocês que aceitaram o convite, a todos que estão nos assistindo, e acho que, né, e como idealizador do Health Nova Hub, quando a gente começou como um hub digital de inovação em saúde, a gente tinha certeza que hoje as pessoas se encontram em diferentes locais do Brasil e do mundo, né? O fundamental é nós estarmos conectados. Com o tempo a gente foi aprendendo como fazer essa conexão com mais qualidade. O Bruno, por exemplo, nunca tive o prazer de conhecer pessoalmente, mas diariamente tem uma troca de mensagem ali no grupo. Eu acho que a gente entende a provocação que o Igor fez, que a gente tem que buscar ter uma direção positiva, afirmativa nesse momento desafiador, né? Então, o nosso papel é discutir inovação
para enfrentar esse desafio. E eu acho que o papel da inovação não é simplesmente criar unicórnio, né, mas realmente enfrentar esses grandes desafios, e nós, como profissionais de saúde, estamos aqui para isso, para entender e superar isso. Agora eu gostaria de convidar a quem está nos assistindo, os nossos participantes, para te fazer a nossa foto final hoje, que não é uma foto de celebração, mas uma foto de agradecimento também, da gente ter essa oportunidade de ter essa união digital, de ter mais informação e de compartilhar conhecimento para minimizar os riscos, não só para nós, mas também para aqueles que estão ao nosso lado e para as empresas que a gente trabalha. Então, eu vou convidar vocês, a quem quiser. Quem não quiser, não tem problema. Quem quiser, é só liberar a imagem que a gente vai fazer essa foto. Tamires Batista, Vanessa, tem bastante colegas médicos do trabalho aqui. Lembra, eu esqueci de falar uma coisa. Pode falar. Eu acho que é importante. Eu acho que o principal asset das empresas são as pessoas, de toda e qualquer empresa. A inteligência das pessoas é fundamental. Então, por isso, a gente precisa valorizar a saúde das pessoas, ainda que elas trabalhem à distância. Como você falou, a gente se conhece há anos e nunca nos conhecemos pessoalmente. Acho que é importante ter isso no background, tá? Desculpa só falar isso agora, isso me veio à cabeça agora, perdão. Não, perfeito. Eu acho que uma das coisas que essa realidade vai trazer, esse desafio, é que realmente a valorização do digital, que a gente tem que saber estar conectado, tem que saber né, trabalhar em rede, né? Então, vamos só fazer aqui a nossa foto final. No 3, 1, 2. Aí, ó. Mais gente, quem quiser liberar a imagem é agora. 1, 2, 3. Aí. Aí. Até meu pai tá aí, ó. Minha mãe. Muito bom. Obrigado a todos. Uma ótima noite, gente. Até mais. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.